Agora, nós vamos seguir para o sexto momento. No momento anterior, aí no conjunto presencial, vocês analisaram os itens. Quem é de matemática analisou um item de matemática e os de língua portuguesa analisaram um item de língua portuguesa. O objetivo da análise é a gente compreender o comando, retomar ali nas opções de resposta. Ao responder A, B e C, foi possível perceber o que é preciso que o meu estudante tenha para responder a questão. Quais hipóteses levaram esse estudante ao distrator, ao erro. E lembrando que já foi falado pelo Célio, o erro diz muito. O distrator que esse estudante escolhe no lugar do gabarito, ele diz muito sobre como está a aprendizagem dele, ou até se, na verdade, conversando ali com eles em sala de aula, se eles de fato leram direitinho, se compreenderam o verbo que foi utilizado dentro daquele comando, o texto de suporte, né? Também é possível analisar ali o texto de suporte. Então, após toda a análise do item, a gente consegue ter uma dimensão ali do que teria levado esse aluno ao erro. Lembrando que são hipóteses. Apenas realmente indo para a sala de aula, conversando com eles, verificando, reaplicando um outro item com o mesmo descritor, é que a gente vai perceber, constatar ali de fato o que levou eles ao erro e também se está havendo progressão em relação ao desenvolvimento ali daquela habilidade, consequentemente, daquele descritor. Esse momento esperamos que tenha sido muito produtivo, de muita discussão. O formador presencial, ele tem um suporte que pode ajudar a tirar dúvidas, caso apareçam. Ainda assim, eu, como representante da língua portuguesa, Celinho, como representante da matemática, estamos lá na secretaria e podemos sim resolver ali, buscar, né, sanar as dúvidas, conversar sobre, né, ali aprendermos juntos. Agora, no sexto momento, nós faremos a análise de dados. As escolas fizeram a aplicação do primeiro simulado teste SAEB, uma avaliação diagnóstica muito importante. E como foi falado aqui anteriormente, não se trata apenas de uma coleta de dados. Precisamos, para além da coleta, fazer uma análise desses dados. Que seja uma estratégia eficaz, né? Isso que a gente está buscando. E que seja eficaz, como vocês fizeram ali também no momento anterior, né? Sobre as estratégias mais eficazes e menos eficazes, a gente precisa realmente dar prioridade às estratégias mais eficazes aí para a nossa comunidade escolar, para a nossa escola. O teste foi aplicado, algumas escolas optaram pela versão manual. Essas escolas, ao fazer o preenchimento da planilha, elas já alcançaram os seus dados, porque ao preencher a tabela, o próprio sistema de organização mostra na janela 4 o gráfico de rendimento, né, da turma. Então, quem fez o manual, ao preencher, já tem os seus dados. E aqueles que optaram pelo Forms, as escolas do município, por exemplo, e aqui da capital também, nós temos um dado geral, e esse dado geral, que nós também podemos disponibilizar para vocês, ele diz quantos alunos da rede buscaram gabarito, quantos buscaram o distrator mais forte, quantos buscaram o distrator ali que não é tão forte, de repente por uma questão de compreensão da palavra, de uma palavra, né, ali de um verbo. Então, nós temos esses dados, sim, que vamos disponibilizar lá no Drive de ações do IDEB para vocês. E esse slide pode ser até usado em sala de aula, se vocês quiserem trabalhar com os alunos em sala de aula. E os nossos assessores, né, nós também somos assessores, os assessores da SE, na verdade, também estão com os dados por escola. Então, o assessor que acompanha essa escola, o assessor do núcleo aí, o representante de núcleo, correto? Ele pode acessar os dados ou entrar em contato conosco para que nós estejamos transferindo esses dados. Coletar os dados é muito importante, mas decidir o que fazer com eles é um passo ali que para a educação se torna ainda mais importante, porque senão a gente acaba se tornando só o IBGE, só coleta dados e os dados só ficam para exposição, né? Como o nosso cunho é pedagógico, a gente realmente precisa pensar em como analisar. E aqui nós temos um recorte, né, desses dados, primeiramente da matemática, aí do primeiro simulado teste SAEB-IDEB 2024. Nós vamos fazer um exercício nesse sexto momento da nossa formação, né? Que é basicamente o que os colegas professores fazem, né? Quando em posse da tabulação, né, dos dados, aqui nós temos um recorte de uma turma C,
de uma determinada escola. Aqui nós temos dois exemplos nesse recorte, que são dois descritores, lógico, né, de matemática, o D20 e o D25. A proposta, né, que está sendo, né, estruturada nessa formação, nesse momento formativo, busca ir além, como Patrícia falou, né, da sistematização dos dados. Aí nós podemos pensar brevemente, ó, olhe para esses percentuais aqui, ó, percentual do D20 e do D25. Né? Com base nesses resultados para o descritor 20 e 25, quais conclusões podemos tirar sobre o desempenho dos estudantes? Né? Será que nós temos bases sólidas, né, ou argumentos plausíveis para ter inferências, né, mais significativas? Só olhando para essa estrutura, né, com certeza os colegas vão concordar que a conclusão ou as conclusões que podemos chegar somente com esses percentuais são limitantes. Né? Então aqui, por exemplo, no descritor D20, 16% de acerto. Será se isso me diz que a maioria absoluta não sabe, não tem domínio, não adquiriu, né, repertório sobre esse conteúdo para poder ser capaz de analisar só porque tem 16%? Assim, o ideal seríamos, né, nos debruçar sobre o descritor. Né? Vocês fizeram no momento anterior a análise do item. Então, não só ver a redação, né, e compreender o objetivo de aprendizagem que é o descritor, mas também, né, ir além do percentual de acertos. E aí eu vou lá no meu item, né, de múltipla escolha, né, que avaliou os alunos. Então, como que os respondentes se comportaram? Será se eles tiveram dificuldade porque o item era mais complexo, né, do que o professor pensava, né, para a turma, para o nível de aprendizagem? Então, às vezes, a gente chega em conclusões que são limitantes. Assim, a gente não pode fazer determinadas inferências só olhando para o descritor e pelo percentual, né, chegar a conclusões. Então, o ideal é analisar o tipo de item que eu estou cobrando do meu estudante. Né? Da mesma forma também o D25. Né? 61% dos meus estudantes, né, foram capazes de resolver problemas que envolvam esse objeto de conhecimento aí, máximos e mínimos de uma função quadrática. Né? Será se realmente a turma tem domínio? Será se o meu item, né, a minha questão de múltipla escolha, ela não tinha um nível muito elementar? Então, se ela tinha um nível muito simples, talvez os dados também gerem, né, uma base falsa para minhas conclusões mais gerais. Então, disso tudo, a gente chega à conclusão que precisamos ir além, né? Ir além dos percentuais. Né? Nós vamos fazer esse mesmo exercício com esse recorte de língua portuguesa, tá bom? Uhum. Gente, na língua portuguesa, também chegamos aqui a esses dados a partir do simulado, teste IDEB 2024. Para a primeira questão, o item verificou o descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. Observem que nós temos 32% de acerto. A própria ferramenta já sinaliza em vermelhinho, porque para a porcentagem considerada equivalente, ele ficou abaixo. Então, ele já está sinalizando. Eu sei que 31 alunos participaram dessa coleta e que 21 deles erraram. O mesmo sistema, né, a mesma ferramenta, ela me dá esse resultado por aluno. Então, é possível que eu verifique quem são esses alunos que erraram essa questão. O que eu vou analisar aqui? Eu vou olhar para o item, igual ao exercício do momento 5, e vou verificar o que houve com aquele item. Por exemplo, vamos dizer que aqui, esse item ele foi feito a partir de um texto que era mais formal, um texto literário ali do século XVIII. E teve esse rendimento. Se eu for verificar de novo esse descritor e eu modificar esse texto por um texto mais atual, eu vou ter um rendimento possivelmente melhor. Isso não quer dizer que o desenvolvimento dos meus alunos está melhor. Eu modifiquei o meu suporte. Então, o meu olhar deve ser, antes de tudo, como o Célio muito bem explicou, sobre o item, né? O que o item está propondo? Será que a minha turma, de fato, não estava preparada? Será que aquele texto, de fato, os desafiou? Será que um item que tem 85% de rendimento é um item que ele desenvolveu? Ou será que, na verdade, é um item que não promoveu a complexidade para aquela turma?
para aquela série, né? Então, observar o item e aí sim observar ali as respostas, né? Para verificar quem respondeu, né, o quê e verificar por que que foi ali para aquele momento, né? Quando nós estamos em sala de aula, a dinâmica com o nosso aluno, nosso estudante é muito importante, né? Então, quando você pergunta para ele, gente, aqui, vocês foram de B, o que aconteceu? Vocês responderam, entenderam o verbo? Teve alguma palavra que não entenderam? Aí a gente começa a perceber, né, ali as pequenas brechinhas que, ao longo do exame, tiraram a atenção deles ali. A gente tem de hipóteses, desde uma leitura feita de maneira superficial, ler a questão, o item, de maneira superficial pode sim prejudicar a resolução, até a uma comparação que ele se perdeu porque um outro elemento chamou mais atenção, um outro elemento do texto, né? Então, são hipóteses aí que vocês levantaram, né, que nós também acabamos levantando aqui no nosso planejamento e que devem ser consideradas. A nossa questão 3 do teste de língua portuguesa verificou o descritor 3, que era inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Aqui, chegamos ao resultado de 58% de acerto. Isso é ótimo. Porém, antes de eu classificar, eu preciso fazer análise do item. 58%, ok. Foram 31 alunos ali que responderam, 13 erros, né? 13 alunos foram para os distratores. Aí eu vou observar o item, qual a complexidade do suporte, o comando para eles foi claro ou eles tiveram dúvida? Por que que eles foram, de repente, o gabarito a letra B? Por que que eles foram para D? O que aconteceu no caminho, né? Esse processo de correção, ele precisa ser visto como ferramenta. Como ferramenta. O processo em que você estuda os erros, o porquê errou, porquê que foi levado para aquele caminho podendo ir para outro, ele é muito, muito eficaz também. Né? Então, não só analisar os dados, mas a ferramenta. Propor atividades em que eles possam também estar recuperando ou nivelando, mas isso aí Celinho vai falar já para vocês, tá bom? Muito bem. A gente está indo para a reta final da nossa análise, né, que estamos propondo aqui. Aqui nós temos a síntese dos níveis de proficiência, né, da escala de desempenho, que é proposto na conclusão do simulado, né, 2 simulados de SAEB, que as tabulações que são feitas. Aí nós percebemos ó, que o estudante pode ser considerado abaixo do básico, dentro do básico, do adequado e do avançado. Essa localização de desempenho induz uma ação didático-pedagógica, né? Então, se o estudante foi considerado, né, determinado item, um desempenho de até 25%, ali há uma atenção pedagógica em relação à necessidade de recuperar, né? E ou mesmo de recompor. Se ele está no básico, de acordo com o percentual do seu desempenho, há necessidade ali de reforçar, né, o aprendizado do estudante que está naquele nível. Aí o adequado, né, requer aprofundamento e quem está no nível avançado tem bem em mente que o professor deve buscar desafiar, né, propor desafio aos estudantes que estão nesse nível. Aqui nesse recorte nós temos um gráfico, né, de um relatório, no caso, de uma turma fictícia aí, né? Então, essa turma tem 55% abaixo do básico. Então, é uma turma bastante crítica em relação aos itens que foram propostos no simulado. Célio, aqui eu estaria vendo a turma ou eu consigo ver isso aqui item por item? Consegue ver item por item e avaliar, porque a gente fala assim também, ó. O desempenho em cada descritor também nos diz um percentual, que eu posso situar o estudante dentro daquela habilidade ou dentro do descritor, né, que nós chamamos a atenção nos momentos anteriores, que falamos que temos que ir além do percentual, olhando cada aluno, né, e também o tipo de item avaliativo que foi proposto para os estudantes. No próximo slide, né, nós temos a proposta ou a conclusão dessa proposta que compõe esse processo avaliativo que tem as 3 etapas que enfatizamos no início, né? Que é a coleta dos dados, a análise dos dados e a intervenção. Nós fizemos nos momentos formativos como que um tour pelos momentos necessários dessa proposta, que, como falamos lá no início, né, é uma qualificação do que já fazemos. E para qualificar esse trabalho com descritores, em preparação dos estudantes
para a prova avaliação SAEB, né, que no ano que vem, ano ímpar, teremos, né? E por isso que o foco é o segundo ano do ensino médio, porque fará o exame no ano que vem. Mas assim, esse instrumento que está aqui no slide, nós vamos demonstrar para os colegas, e vocês aí, né, nos municípios, nos lugares de formação estão tendo em mãos, é o instrumento que sintetiza toda essa proposta, né? Então, vimos lá no início que precisamos, né, saber fazer uma boa leitura dos objetivos de aprendizagem, né? Precisamos também olhar o rendimento dos estudantes, mas para isso precisamos ir além do percentual de acertos, né? Que é saber o que o descritor exigia, ou melhor, que o item que era o item exigido, que complexidade ele possui, aí recorremos à taxonomia de Bloom. Então podemos fazer, por exemplo, aqui um exemplo, né, o D20. Aí precisamos ter uma descrição do item, né, que foi avaliado com base no descritor. Então o meu descritor começava em, vou colocar aqui de maneira a exemplificar, né, analisar. Então qual é o nível de exigência, né, a carga específica de exigência desse descritor. Então eu preciso fazer uma boa leitura, né, desse descritor. O percentual de acerto é importante, porque se os estudantes tiverem um determinado percentual de acerto, eles precisam de uma ação pedagógica de acordo já com o nível de proficiência deles, né? Com o nível de desempenho. Então esse é um exemplo que se tiverem, né, acima de 75%, eles precisam ser desafiados. A próxima coluna desse instrumento que nos auxilia, né, ele vai exigir de nós, professores, o levantamento de hipóteses ou motivos que fez com que os 16%, ou melhor, os 14%, nesse caso exemplar que nós estamos dando aqui, optassem pelos distratores. Então, nós vamos elencar aqui algumas hipóteses para que venhamos a tirar, né, lições para o nosso planejamento, tanto para os acertos dos alunos, né, 86% que foram e marcaram a assertiva correta, o gabarito, mas como também elencar possibilidades de intervenção para os que não obtiveram sucesso. Nessa última coluna desse instrumento que nos auxilia, né, para irmos além da análise dos dados, aqui nós vamos pensar em recursos. Se é matemática ou língua portuguesa, eu posso lançar mão de uma plataforma auxiliar, né? Aqui no caso de matemática, nós usamos muito plataformas online, né? E podemos colocar aqui como algo que vai nos auxiliar. Essa seção aqui, ou essa coluna, é a que está mais conectada com a minha sequência didática. Então, fiz todo esse caminhar sobre esse instrumento e agora eu vou para a minha sequência didática. Com mais propriedade, né, em determinada turma, eu sei, com um olhar mais pedagógico, quais são os limites das minhas intervenções, quais vão ser os recursos que eu vou propor no meu planejamento, ou para reforçar, ou para recuperar, ou para aprofundar o que eu detectei, né, o que eu levantei. Então, assim, esse instrumento, né, que sintetiza, como falamos aqui, né, o que nós fizemos nos momentos formativos, vem auxiliar, vem, como que eu falei, né, qualificar o que nós já fazemos, que é esse trabalho com essas questões, esses itens avaliativos. Então, esse instrumento, podemos dizer que ele é utilizável em outras situações, desde que tenhamos uma avaliação diagnóstica com esse tom, de buscar conhecer o que os alunos sabem, e aí vamos olhar para o desempenho deles, mas não ficar só na análise do como eles foram, né? Mas sim ir além e como isso repercute no meu planejamento, né? Sabemos que a avaliação diagnóstica ela está intimamente conectada com as minhas ações didáticas, né? Como eu vou planejar e o que eu vou fazer com que eu detectei. Tá bom? Então, esse instrumento, podemos dizer que sintetiza esse momento formativo, que é um instrumento que faz com que o professor tenha um olhar mais qualitativo sobre os dados né, obtidos no simulado ou qualquer outra prova que tenha esse cunho diagnóstico. E na formação de hoje, nós fizemos, na prática, nós passamos por todos esses
campos, né? Então, a identificação do descritor, o momento que vocês analisaram aí, né, o item, analisaram as possibilidades de respostas, os dados. Ah, mas minha escola não fez o primeiro teste, não tivemos condições de fazer. Então, para efeito de trabalho, pode-se usar o dado geral e, a partir desse dado, trabalhar com aquela turma, tá? Então, pode-se usar, sim, o dado geral, né, dos descritores. Onde eu vou conseguir os descritores do teste? Os descritores do teste, eles estão no próprio teste, que foi aplicado nas escolas. Está lá no Drive também, né, junto a outros produtos direcionados para o IDEB. Então, lá também tem os descritores. A quantidade de acertos, e eu achei super interessante quando o Célio marcou ali, por exemplo, aprofundar, desafiar, né? 86%. E aí, na sequência, ele já falou assim, mas esses 14%, né, eles também têm que ser verificados. Então, eu vou desafiar os 86%. E aqueles 14%? Qual vai ser a atitude pedagógica, né? A ideia aqui dessa possível ferramenta que nós estamos sugerindo para vocês, para a escola, para os professores, é ajudar nessa análise do rendimento da turma, da aprendizagem da turma, para poder direcionar a sequência, que é a etapa final. A sequência didática, que é a etapa final, que vai direcionar a prática do professor, né? Então, a ideia é ser esse suporte mesmo, tá bom? Então, aqui, essa ferramenta, a ideia é a gente começar com ela agora, mas ela seguir também, ou até ser melhorada, se possível, para a gente estar utilizando também no próximo ano. Isso, é uma forma de ajudar os colegas, né, professores, para ir além do, como falamos, né, dos resultados em si. Muito bem. Também gostaríamos de aproveitar o momento para reforçar a realização do segundo teste diagnóstico aí, né, do IDEB, SAEB-IDEB 2024. As escolas vão receber a sugestão de data, vão receber as provas. Como foi no primeiro, receberão a versão para impressão e também a versão virtual, mas nós sugerimos, por uma questão de coleta de dados, né, que a escola já fica mais diretamente com seus dados, é muito mais rápido para o professor, a versão manual, e é a versão mais próxima do que o SAEB, né, vai ofertar no que vem, a versão impressa ali. Então, se possível, sugerimos aí a aplicação do teste impresso, o preenchimento da ferramenta com envio para a Secretaria de Educação, para que nós possamos também organizar as formações, e já fica também com o professor esses dados, né, para ele poder, de posse desse instrumento, fazer a análise da turma e tomar as decisões de cunho pedagógico para a produção da sua sequência didática. E é isso, né? Agradecer e falar que nós estamos à disposição dos colegas, né, para auxiliar em qualquer outra questão que esteja conectada com o nosso assunto, com o produto que são estimulados, né? Só agradecer. Queremos agradecer aos formadores que estão aí nos campos presenciais. Muito obrigada, a todos os participantes também. Agradecer também, gente, por todo o empenho, né, que vocês têm aí realizado para que a qualidade da educação também possa, né, aí avançar, né? Possamos avançar em qualidade ainda mais. Agora, vocês vão aí com o formador presencial fazer a avaliação da formação. Também, junto com a avaliação da formação, solicitamos os registros do momento, fotos, lista de frequência, não esqueçam de assinar. Estamos à disposição para, né, colaborar, dar suporte aí sempre que for necessário. E é isso, né, Celinho? Até a próxima. Até a próxima.